Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre o livro O Monge e o Executivo, um clássico que fala sobre a essência da liderança. Então se você está precisando fazer com que seu time renda mais ou melhorar o seu relacionamento com as pessoas, se liga aí porque está começando mais um desafio do livro. É isso aí, galera. E para começar, atendendo algumas sugestões do pessoal que acompanha o canal, que mandou algumas dicas, eu vou mudar um pouquinho a forma como eu compartilho os vídeos do desafio do livro. Primeiro eu vou fazer vídeos um pouco mais curtos, tá? E vou compartilhar um pouquinho sobre a história do livro, um resumo bem básico, e vou destacar 3 coisas no livro que me chamaram a atenção e de quebra, todo vídeo eu vou deixar um conteúdo extra, uma dica extra no final para vocês aproveitarem ao máximo. Então assista o vídeo até o final, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, como disse, hoje a gente vai falar sobre o livro O Monge e o Executivo. Mas antes de começar, clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber notificações toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal em primeiríssima mão. Então vamos lá. Esse livro, diferente da maioria de todos os outros livros de autoajuda, ele tem uma história. Então todos os conceitos sobre a liderança, a essência da liderança tratada nesse livro, ela é colocada em várias etapas durante uma narrativa que conta a história do nosso personagem John Daly. John era um homem de negócios muito bem sucedido, que de repente ele se dá conta que ele está fracassando como chefe, como marido e como pai. Então, numa tentativa desesperada de retomar o controle da situação, da sua vida, ele decide participar de um retiro sobre liderança que vai acontecer num mosteiro beneditino comandado pelo frade Leonard Hoffman. Leonard Hoffman foi um empresário muito influente, de muito sucesso, que simplesmente abandonou tudo em busca de um novo sentido para a sua vida. Então toda a história do livro ela se passa ao longo de uma semana de seminário vivido por John e outros 5 colegas que participam desse seminário junto com eles. Um pregador que também divide quarto com o John durante o livro, que se chama Lee, um jovem sargento do exército chamado Greg, Teresa, que é uma diretora de uma escola pública, tem a Chris, que ela é treinadora do time de basquete da Universidade Estadual de Michigan, e, por fim, a Kim, que é uma enfermeira-chefe do centro neonatal de um importantíssimo hospital ao sul do país. Então, no começo, o John e seus 5 colegas, eles participam do seminário, mas eles reagem com um certo ceticismo. Mas, conforme os conceitos vão sendo apresentados por Leonard Hoffman, ao longo dessa semana eles se rendem à sua experiência e vão compartilhando várias ideias, várias experiências próprias, então eles vão construindo esses conceitos que são apresentados ao longo do livro. Então é muito legal a forma como os conceitos de liderança são colocados dentro desse livro a partir de uma narrativa. E afinal de contas eles passam a dar essa credibilidade para o Leonard Hoffman, porque ele ganhou fama no mundo dos negócios por conseguir reconstruir empresas que estavam em crise e levá-las ao sucesso. Então ele era muito conhecido por isso e do nada ele resolveu simplesmente abandonar tudo. Então o monge ele defende que a base da liderança não é o poder, e sim a autoridade, que é conquistado com amor, dedicação e sacrifício. Ele ensina também que o respeito, a responsabilidade e o cuidado com as pessoas são virtudes indispensáveis para um grande líder. Então, através de toda a história, o autor compartilhará com você conceitos fundamentais para melhorar a sua capacidade de liderança e o convívio com as outras pessoas. Então, ajudando assim você a se tornar uma pessoa muito melhor e abrir caminho para um sucesso duradouro. Então, se você quiser desenvolver a sua liderança, melhorar os seus relacionamentos interpessoais e alavancar os resultados da sua equipe, meu amigo, você precisa ler O Monge e o Executivo. Dica muito boa, tá? Então, eu vou colocar 3 destaques do livro que me chamaram muito a atenção. O primeiro deles é a relação entre poder e autoridade. Então, na história, em conjunto, eles conceituam a liderança como a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos identificados como sendo para o bem comum.
Então, durante várias contribuições, eles chegam a essa definição sobre liderança. E muito importante que o monge ele coloca que existem praticamente duas principais formas de você exercer a liderança sobre os seus liderados, que é pelo poder e pela autoridade. E aí você já consegue imaginar várias discussões que tiveram, tendo um sargento militar dentro do grupo. Então, eles chegam à conclusão, eles definem o que é o poder. E o poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa de uma posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Então, basicamente, é você obrigar uma pessoa a fazer algo que ela não quer, porque você tem uma situação de poder ou você tem uma forma de coagir ou de intimidar essa pessoa. Então, ela faz meio que obrigado. Então, essa seria uma liderança a partir do poder. Já a liderança a partir da autoridade, então eles definem a autoridade como a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Então não é manipular as pessoas, mas é você ter um respeito, as pessoas te respeitarem, te entenderem, concordarem com as suas ideias, a ponto de fazerem por livre e espontânea vontade, de boa vontade, algo que você tenha pedido, algo que você solicitou ou deu a entender que gostaria que fizessem pela sua autoridade. Então, grande parte do livro mostra os benefícios de você liderar a partir da autoridade ao invés de liderar pelo poder. Porque olhando essas duas formas de tentar liderar, você tem que refletir quais você tem utilizado com mais frequência com a sua equipe e também com seus familiares, com seus amigos, como que é dentro de casa. Então, usar do poder pode te trazer resultados mais rápidos e até mais fáceis, né? Muito prático você simplesmente mandar uma pessoa fazer e ela tem que fazer para não ser demitida ou para não ser exposta ou porque ela tem medo, essa questão do poder. Mas certamente não vai ser tão duradouro e tão construtivo quanto você conseguir liderar o seu grupo, a sua equipe na base da autoridade. Aí a gente vai para o segundo destaque, que são os paradigmas e o modelo de liderança servidora. Então, eu vou até colocar aqui na tela algumas imagens para ajudar a exemplificar então, do que é o antigo paradigma. Então, o antigo paradigma ele é claramente visualizado no modelo hierárquico piramidal existente em quase todas as organizações. Então, no modelo piramidal clássico, você vai ter, eu vou colocar alguns cargos só para ter uma ideia, mas você vai ter o presidente, abaixo dele a diretoria, os gerentes, supervisores, os empregados, que vão ser quem tem o contato direto com o cliente, e o cliente. Olhando para essa pirâmide, olhando para essa estrutura hierárquica, por exemplo, quem você acha que o supervisor quer agradar? Ele quer agradar o seu gerente, visando ter uma promoção. O gerente quer agradar a diretoria quer agradar o presidente. Mas é quando você para e olha, quem que quer, quem que tenta, quem que se preocupa em agradar? O cliente. Então essa é a grande discussão que vem sobre o antigo paradigma. Então os funcionários eles estão sempre tentando agradar ou atender às expectativas dos seus chefes. Em nenhum momento tem alguém que está realmente voltado para atender às necessidades do cliente. Então, a primeira mudança, a sugestão de mudança nesse paradigma, para um paradigma servidor, é você inverter essa pirâmide. Então, você vai trabalhar com uma pirâmide inversa, onde você vai ter lá embaixo o presidente preocupado em atender as necessidades da sua diretoria. Então, se você pensar de cima para baixo, você vai ter o empregado na linha de frente, preocupado em servir aos clientes para garantir que as suas necessidades vão ser atendidas. Na mesma linha, os supervisores passam a enxergar os seus empregados como clientes e procuram atender às suas necessidades. E assim por diante até a presidência. Então, num modelo de serviço, num modelo de liderança servidora, a estrutura hierárquica é inversa. Então, o presidente ele se preocupa em atender as necessidades ou dar as condições para que a diretoria consiga desenvolver o seu trabalho. Na mesma linha, os diretores vão fazer isso pelos gerentes, que fazem pelos supervisores, que vão fazer pelos empregados da linha de frente, e eles vão estar sempre voltados a atenderem às necessidades
do cliente. Então o cliente passa a ser o principal atendido, né? O que tem as necessidades como um foco no negócio. E nessa mesma linha, a gente consegue fazer uma transposição com essa pirâmide invertida para mostrar o modelo de liderança servidora. Então, nesse modelo, você vê que o papel do líder é servir. Então, assim se constrói o modelo de liderança servidora, que também vou colocar a imagem aqui na tela, mas você consegue ver que o modelo de liderança servidora, ele começa com a vontade, o amor, o serviço e o sacrifício, para chegar na autoridade, e com a autoridade você tem condição de ser chamado um líder. Então, a liderança ela começa com a vontade, porque a vontade é a única capacidade que os seres humanos têm para sintonizar as suas intenções com as suas ações e assim consegue escolher os seus comportamentos. A partir daí, quando você tem vontade, você consegue ter a vontade de escolher amar. Não é que você precisa se apaixonar, não é o sentimento, mas é a postura, são as ações, é como você se porta, qual vai ser o seu comportamento para com essa pessoa. Então você vai tratar como alguém que você ama. Então você vai procurar sentir quais são as reais necessidades, e é muito importante que são as necessidades e não os desejos. Então é isso que faz com que o líder não seja escravo da equipe, ele tem que atender às necessidades dos seus liderados e não às suas vontades, tá? E aí, a partir de entender e de atender essas necessidades, o líder ele precisa estar disposto a servir e se sacrificar pelos seus liderados, exatamente. E aí, quando a gente serve e se sacrifica pelos outros, exercemos autoridade e influência sobre eles. E quando a gente exerce autoridade com as pessoas, ganhamos o direito de sermos chamados de líderes. Então esse é o modelo, o conceito por trás da liderança servidora. Você realmente enxergar completamente numa ótica contrária do que se vê hoje nos modelos hierárquicos, tá? Então, o próximo ponto é o efeito Hawthorne. O que é o efeito Hawthorne? Há muitos anos, um pesquisador de Harvard ele queria demonstrar em uma fábrica que ficava numa cidade chamada Hawthorne, daí que vem o nome desse efeito, que havia uma relação direta e positiva entre a melhora nas condições de trabalho e a produtividade dos trabalhadores. Então a primeira experiência que eles fizeram foi uma coisa bem simples, que foi basicamente melhorar a iluminação no ambiente de trabalho. E aí eles constataram que a produtividade daquela equipe de trabalho aumentou. E aí quando eles foram se preparar para fazer uma próxima experiência, eles voltaram as luzes para aquela iluminação normal que tinha antes, né, antes dessa melhoria, exatamente para que isso não influenciasse na próxima variável a ser analisada. E aí quando eles baixaram a luz de volta sem avisar ninguém, o que você acha que aconteceu com a produtividade daqueles trabalhadores? É normal se pensar que baixou ou voltou para aquele nível inicial antes de começar essa primeira experiência. Mas por incrível que pareça, a produtividade deles continuou aumentando. E aí, poxa, você para, mas a luz baixou de novo. E aí o que eles entenderam enxergando isso? Eles entenderam que a produtividade não melhorou porque eles melhoraram a iluminação no ambiente. A produtividade melhorou porque os trabalhadores passaram a sentir que eles tinham atenção. Então, o simples fato de alguém estar prestando atenção e tentando melhorar as condições dos trabalhadores já foi uma motivação a mais que fez com que eles melhorassem a produtividade. Então, isso ficou conhecido como o efeito Hawthorne. E é basicamente o conceito da liderança servidora. Quando o líder se dispõe a ajudar, a dar condições, a atender às necessidades dos seus liderados, esse efeito Hawthorne neles é muito forte. Então eles se sentem mais motivados, procuram entregar mais em contrapartida ou para colaborar, eles se sentem mais parte da equipe. E isso começa
a partir de um conceito aí de liderança servidora. Então, o simples fato das pessoas sentirem que você está realmente interessado em ajudar e que se importa de verdade com elas, já pode fazer com que a produtividade da sua equipe aumente significativamente. E beleza, galera? Vou deixar aqui para vocês agora a dica extra. A dica extra vai além desse livro incrível que vai te ajudar a desenvolver as habilidades de liderança que James Hunter escreveu, mas ele também fez um outro livro chamado Como se tornar um líder servidor. Exatamente, ó. Então são 2 livros. Nesse outro livro, ele compila de forma mais objetiva os princípios de liderança tratados em Um Monge Executivo, e além disso ele também proporciona um guia que facilita a aplicação desses princípios na sua vida e no seu trabalho. Então eu sugiro fortemente que você não pule direto para esse segundo livro. Minha sugestão é que você leia primeiro o Monge Executivo e depois você leia o outro na sequência para ter a mais completa experiência, e é super válido, é muito gostosa a história, a narrativa do John Daly, tá? Então, galera, é isso daí. Espero que tenham gostado do que eu compartilhei aqui com vocês sobre o Monge Executivo de James Hunter, e reforço também o convite para que vocês leiam os 2 livros que eu indiquei, tá bom? Agora, se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado em primeiríssima mão sempre que tiver novidades aqui no canal. Porque além de todo o conteúdo que a gente já tem aqui no canal, no próximo vídeo do desafio eu volto aqui para falar para vocês sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, um outro livro sensacional, leitura obrigatória para o século XXI. É um livro que já teve mais de 50 milhões de cópias vendidas. Imperdível, né? Então, continue acompanhando o canal, compartilhe com seus amigos, com a sua equipe, e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau!